Nesse exato momento, uma pessoa pode estar sendo sentenciada à morte apenas por possuir uma única página da Bíblia. Em pleno século XXI, seguir o Evangelho ainda é um crime capital em vários países. Enquanto aqui podemos viver a fé livremente, milhões de cristãos pelo mundo afora vivem escondidos só por causa do nome de Jesus. Hoje vamos conhecer os países mais perigosos do planeta para ser um cristão em 2026, segundo a missão Portas Abertas. E se prepare, porque algumas das histórias que vamos contar aqui vão confrontar fortemente o que estamos fazendo com a nossa liberdade religiosa. Enquanto estamos reclamando do culto, do pastor e dos irmãos, nesse exato momento, milhões de cristãos estão sendo perseguidos simplesmente por acreditar que Jesus é o Messias. Segundo a missão Portas Abertas, mais de 380 milhões de cristãos enfrentam algum tipo ou algum nível de perseguição. Em muitos lugares, seguir o Evangelho significa viver escondido, fugindo constantemente e até mesmo correndo risco de morte. O pior de tudo é que essa perseguição não acontece apenas por parte dos governos autoritários. Muitas vezes ela vem dos amigos, vizinhos e até mesmo dos próprios familiares. Todas as histórias citadas aqui são extraídas do último livro da trilogia do Box, O Essencial do Cristianismo, e que tem por título Do Avivamento Metodista à Igreja do Século XXI. Inclusive, eu recomendo demais a leitura. A trilogia inteira realmente é muito boa. Além disso, extraímos alguns dados e relatos do próprio portal Missão Portas Abertas. Então, sem mais delongas, vamos conhecer quais são esses lugares. O primeiro da lista é a Coreia do Norte. Quanto a isso, acredito que não existe muita novidade. Afinal, há anos o país é considerado o lugar mais perigoso para ser um cristão. Lá o governo exige que a família Kim seja tratada quase como que figuras divinas. A lealdade ao Estado deve estar acima de tudo. E é justamente por isso que o cristianismo é visto como uma ameaça, porque o evangelho ensina que existe apenas um Senhor. E isso entra em conflito direto com as exigências do regime. Por se tratar de um país muito fechado, é difícil estimar o número exato de cristãos mortos todos os anos. Ainda assim, algumas organizações de direitos humanitários que atuam na região estimam que dezenas de milhares de cristãos sejam mortos ou enviados anualmente para os campos de trabalhos forçados. E muitos cristãos vivem completamente escondidos. Eles não podem sequer dizer para a própria família que seguem a Jesus, porque uma simples palavra inocente pode colocar todos em extremo perigo. Por exemplo, se você for pego, o seu cônjuge, seus pais e até mesmo os seus filhos também pagam o preço. Na Coreia do Norte, o erro de um é a sentença de todos. Isso acontece porque nesse regime existe um sistema conhecido como culpa por associação. Ou seja, se uma pessoa for descoberta com uma Bíblia, não é apenas ela que sofre, mas sim toda a família, que nesse caso pode ser enviada para campos de trabalhos forçados ou até mesmo sentenciada à morte. Ex-prisioneiros relatam uma fome extrema, tortura, espancamentos e trabalhos desumanos. Uma desertora norte-coreana contou que conheceu o evangelho secretamente quando fugiu para a China. Ela conta que pela primeira vez na vida ouviu falar sobre amor, perdão e esperança, mas quando retornou para o país, precisou esconder completamente a sua fé. Ela relata que orava sem mover os lábios, apenas em pensamento, porque até sussurrar podia ser perigoso. Outro relato impressionante veio de cristãos secretos que se reuniam de madrugada nas florestas isoladas, sem luz, sem cânticos altos, sem qualquer sinal externo. Qualquer suspeita por parte das pessoas ou das autoridades poderia significar a execução ou prisão perpétua. E mesmo assim, eles continuavam cultuando, pois para eles abandonar a fé em Cristo seria pior do que morrer. E isso mostra algo muito impressionante. O homem pode até destruir os templos, proibir a Bíblia, prender os cristãos, mas jamais vai conseguir destruir uma fé genuína.
Mesmo sob uma das perseguições mais severas do mundo, as organizações missionárias afirmam que o cristianismo continua crescendo silenciosamente dentro da Coreia do Norte. Algumas estimativas apontam um crescimento anual de 10%, principalmente por conversões clandestinas e rádios cristãs ilegais e também o testemunho de missionários. Agora que você começou a entender a gravidade da situação, deixa eu me apresentar. Eu sou Silas Belusso, sou pai, esposo, pastor de igreja local e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. Se você deseja viver um evangelho com seriedade e sinceridade, se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não esquece de deixar o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que também desejam buscar a comunhão com Cristo em suas vidas. O segundo país mais hostil em relação ao cristianismo é a Somália. Lá praticamente toda a população é muçulmana e o país vive há décadas mergulhado em uma extrema violência, pobreza e influência de grupos radicais como o Al-Shabaab. Na Somália, abandonar o islamismo é visto como uma vergonha gravíssima. Por isso, muitos cristãos convertidos também precisam esconder a sua fé da própria família. Se forem descobertos, podem ser expulsos de casa, perseguidos ou mortos. Ainda assim, mesmo em meio ao medo e à perseguição, pequenos grupos clandestinos continuam surgindo silenciosamente por todo o país. Missionários que atuam na região relatam que diversos cristãos vivem isolados, sem contato com outros irmãos na fé por anos. Agora, imagina seguir a Cristo completamente sozinho, sem igreja, sem culto, sem comunhão. Ainda por cima, não ter liberdade nenhuma para falar sobre a sua fé. Existe um relato de uma mulher somali convertida que começou a conhecer o cristianismo via transmissões clandestinas de rádio. Ela ouvia as mensagens bíblicas escondidas durante a madrugada com medo de ser pega. Foi aí que algo começou a mudar dentro dela. Após se converter, ela precisou esconder a fé do próprio marido por muito tempo. Quando descobriram a sua conversão, ela precisou fugir. Outra história impressionante envolve jovens somalis que conheceram o evangelho através da internet. Missionários digitais começaram a compartilhar as mensagens bíblicas no idioma local. E muitos desses jovens começaram a fazer perguntas de forma escondidas, anônimos, utilizando perfis falsos. Alguns pediam apenas uma coisa: nos ensinem sobre Jesus, mas por favor, não revelem a nossa identidade. É difícil medir a dimensão do cristianismo no país por conta da perseguição envolvida. Então, as estimativas variam bastante, porque tudo acontece de forma clandestina. Mas as organizações missionárias acreditam que já exista alguns milhares de cristãos no país inteiro, muitos deles convertidos do islamismo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você consegue se imaginar orando em silêncio absoluto no seu quarto, com medo do seu próprio marido, ou da sua esposa, ou dos pais descobrirem e contarem para as autoridades? Imagina não poder ter uma Bíblia em casa para não condenar os seus filhos à morte. É difícil até de pensar, não é mesmo? A gente se acostumou tanto com as facilidades que esquecemos o peso da cruz. Agora eu te pergunto, será que a nossa fé suportaria apenas um dia nessas condições? O último país que falaremos aqui é o Sudão. O Sudão passou por guerras, golpes militares e conflitos religiosos durante décadas. Já faz muito tempo que os cristãos sofrem forte repressão, especialmente os convertidos vindos do islamismo. Um pastor sudanês relatou que certa vez a sua igreja foi cercada por homens armados durante um culto. E algo impressionante aconteceu. Mesmo sob a ameaça, ninguém quis negar a sua fé. Segundo o testemunho do pastor, algumas pessoas começaram a orar em voz alta naquele momento, não pedindo a vingança de Deus contra os seus algozes, nem o livramento daquela situação, mas sim coragem para entregar as suas vidas por amor à sua fé. Olha só que impressionante. Essas pessoas não estavam pedindo algo material, elas estavam pedindo apenas coragem para morrer em nome de Cristo.
Muitos missionários que trabalham com refugiados sudaneses também contam histórias impressionantes de pessoas que perderam tudo, casa, família, direitos, e ainda assim continuam levando o evangelho consigo, e a fé e a esperança no dia em que se encontrarão com Jesus Cristo. Existe algo em comum entre esses países. Em todos eles, as pessoas continuam seguindo a Jesus, mesmo quando isso significa perder tudo, mesmo que Deus aparentemente não está fazendo nada por elas, mesmo sem a bênção e a vitória, mesmo sem honra e sem reconhecimento. A pergunta mais importante para nós é: o que eles viram que nós ainda não enxergamos? Nós deixamos de ir à igreja por tão pouco, porque o irmão, a irmã não falou conosco, porque alguém não deu a paz para nós. A gente deixa de cultuar porque não gostou da pregação, porque a mensagem não foi Deus falando que ia me prosperar, me honrar e que colocaria os inimigos debaixo dos meus pés. Você acha que os missionários estão indo para esses países arriscando a sua vida apenas para profetizar que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus vai prosperar, que Deus vai honrar? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo no Brasil? O que faz esses crentes permanecerem firmes mesmo diante da morte? Você acha que é o evangelho triunfalista que tem sustentado essa igreja firme e de pé? No meio de toda essa perseguição, esses crentes aprenderam algo que o mundo moderno não entendeu, e a gente talvez tenha se esquecido. A verdadeira fé não depende do nosso triunfo aqui na terra, mas sim da promessa de que habitaremos o céu. Enquanto muitos crentes aqui não fazem questão nenhuma de estar na igreja cultuando e buscando a Deus, milhões de cristãos mundo afora arriscam as suas vidas apenas para orar juntos, para ler a Bíblia ou falar o nome de Jesus. Diante disso, me responda com sinceridade: qual era o seu problema mesmo? Por qual motivo você tem deixado de cultuar? O que tem frustrado a sua caminhada cristã? Eu oro para que depois desse vídeo nós nunca mais enxerguemos a fé da mesma maneira. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama. Ajude as missões com os seus recursos, seja orando pela igreja perseguida e pelos missionários, seja indo fazer missões ou ajudando financeiramente. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.